Gente, abra sua Bíblia lá em Provérbios. Provérbios capítulo 18. Irmãos, desde o início do ano, nós estamos falando sobre ponha em ordem a sua vida. Irmãos, isso está mexendo comigo. Isso está mexendo muito comigo. Se você não estava aqui quarta-feira, ouça a mensagem no canal de quarta-feira. Depois, Rodrigo, vamos lembrar de jogar lá no grupo da igreja. A imagem de começo, às vezes pode ser parecida. Rodrigo colocou o tema e a minha foto do lado. Mas, às vezes você vai clicar e a mensagem é diferente da que você já ouviu. O tema é parecido, então pode parecer que você já ouviu a mensagem. Mas eu quero que você ouça a mensagem de quarta-feira. Foi uma bênção para mim. Sabe aquela mensagem que você às vezes é surpreendido? Quarta-feira foi assim. Foi muito bom. O Senhor vem e ministra o coração da gente, né? Então, vá lá, ouça, dedique lá, acho que 35 minutos e ouça a palavra que nós ministramos na quarta-feira. Já falamos sobre colocar em ordem a sua vida, o seu altar, seu relacionamento com Deus, organizar as suas prioridades, colocar aquilo que é mais importante primeiro. Organize isso. Depois nós falamos sobre organizar suas emoções. Organize suas emoções. Depois nós falamos sobre organizar a proteção, para que você proteja a sua vida com Deus, seu coração. Guarde seu coração. E quarta-feira falamos sobre organizar a sua vida. Você precisa compreender o propósito de Deus para a sua vida. Se você entende o propósito de Deus para você, aí você pode organizar a sua vida com base no propósito que Deus tem na sua vida. Senão sua vida você vai organizar para quê? Para viver o propósito de Deus para a sua vida, tá bom? Vamos lá, agora Provérbios capítulo 18, verso 24. Provérbios 18, verso 24. Meu tablet está travando, então eu vou usar aqui o celular. Provérbios 18, 24. A palavra de Deus fala assim: o homem que tem muitos amigos pode sair perdendo, mas há um amigo mais chegado que um irmão. Outra versão diz assim: o homem que tem muitos amigos pode vir à ruína, mas há um amigo mais chegado que um irmão. Irmãos, é interessante que esse texto, ele está falando de direcionamento de Deus para os relacionamentos. Por quê? Porque você não pode tratar todo mundo do mesmo modo. O homem que trata todo mundo como amigo pode sair perdendo. A gente pode traduzir essa versão desse jeito. Mas há um amigo mais chegado que o irmão. Se há amigo mais chegado que irmão, então existe amigo que não é mais chegado que um irmão, e existem pessoas que nem amigos são. Então você precisa discernir isso, compreender isso e tratar cada um de acordo com o seu nível. Então eu quero pensar isso junto com você e que você abra seu coração para meditar nisso, para compreender isso, porque senão você vai desperdiçar o seu tempo de maneira que você não pode organizar os relacionamentos se você não compreender perfeitamente isso. Tem muitos amigos, pode sair perdendo, mas há amigo mais chegado que irmão. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, pedimos, Espírito Santo, fala no nosso coração, enquanto nós meditamos na Tua palavra, que o Senhor tenha uma total liberdade, Espírito Santo, para organizar isso em nosso coração.
Porque, Senhor, pessoas podem ser enviadas pelo Senhor, para que possamos ser instrumento do Senhor na vida delas, para que nós sejamos canal do Senhor, para que o Senhor flua através de nós, abençoando a vida dessas pessoas. Mas também entendemos, Senhor, que há pessoas que podem ser enviadas como sugadores de vida, pessoas que tomam o tempo, pessoas que nos desgastam emocionalmente, as quais o Senhor não preparou para que nos encontrasse ou que gastássemos o nosso tempo. Por isso, Pai, nos faça discernir, nos faça compreender e viver cada relacionamento no lugar certo. Nós pedimos a Tua graça, Senhor, para entendermos a Tua palavra, e nós oramos em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, queridos. Todas as pessoas na Bíblia que você vê que viveram um grande propósito, sempre tiveram pessoas-chave, relacionamentos-chave em sua vida. Pessoas que foram colocadas por Deus de modo estratégico na vida das pessoas. E todas as pessoas que se relacionaram, nós vemos na Bíblia, que elas foram alguma influência para o bem ou para o mal. Vamos cogitar, eu não vou trazer resposta porque a Bíblia não tem, mas se Eva não tivesse dado o fruto para Adão comer, eu vou fazer a pergunta e não vou responder. Eu quero apenas trazer a questão de que os relacionamentos influenciam e têm peso na nossa vida. Eu quero que você pense lá em Gênesis, Noé, junto com a sua família, os relacionamentos deles, eram 4 na família, Noé, eram 5, na verdade, Noé, e tinha mais 4 membros da sua família, 5 pessoas, que eram seus filhos e sua esposa, e aí mais 3 que eram suas noras, 8 pessoas, construíram a arca. Quando é que as noras deles se juntaram a esse projeto? Nós não sabemos. Mas lá em Pedro, nas cartas de Pedro, está escrito que 8 almas se salvaram por meio das águas do dilúvio. Então Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras. Relacionamentos. Nós vemos os relacionamentos de Abraão com Melquisedeque, que era uma figura de Jesus no Antigo Testamento. Foi abençoado por ele, e a Bíblia diz que existem promessas extraordinárias que se cumpriram na vida de Abraão por causa desse relacionamento. Sem contar relacionamento conjugal, que Deus planejou não só para que continuasse a genealogia, a descendência, mas que fossem pessoas chaves no lugar certo, na hora certa. E se olharmos para a vida de José, quais foram os relacionamentos na vida de José? José tinha um pai que o amava muito, um filhinho que nasceu depois dele. José foi o 10º e Benjamim era o mais novo, foi o 11º e Benjamim era o 12º. Ele tinha um irmãozinho que se relacionava com ele, que brincava com ele. Ele tinha mais 9 irmãos que tinham inveja dele. Irmãos, vai ver todo tipo de relacionamento na nossa vida. 10 irmãos que o venderam. Inclusive esses 10 irmãos eram necessários. Relacionamentos. Ele chega na casa de Potifar, trabalhando no Egito, se torna líder na casa de Potifar. O diabo manda um relacionamento errado de uma patroa que queria ser amante de José. José vai parar na cadeia. Irmãos, observe, eu quero que você enxergue os relacionamentos nas Escrituras o tempo todo. José tinha tudo para ser um cara depressivo, que ficava lá no canto da cadeia, amargurado da vida, e dissesse: eu não quero saber de ninguém.
Todos os relacionamentos me trazem para pior. Ele tinha tudo para fazer isso. Mas ele constrói relacionamentos lá dentro. Um copeiro que se torna amigo dele, um padeiro que se torna amigo dele, aquele que cuidava da prisão se torna amigo dele. Irmãos, construa bons relacionamentos. Mais vale um amigo do que muitas riquezas. É melhor ter um amigo perto do que um irmão longe, a Bíblia fala. Então existem relacionamentos que são para nos provar também que Deus permite certos relacionamentos para lapidar a nossa vida, para tratar a nossa vida. Lembre-se que todo relacionamento tem a sua utilidade. Repita comigo: nenhum relacionamento é perdido. Até Judas é necessário. Jesus não escolheu Judas por engano. Eu vou te ensinar um teste para você começar a selecionar quem é realmente seu amigo, porque você precisa saber disso. Porque se você não souber disso, você pode estar contando seus problemas para um inimigo, achando que é amigo. Quando você receber uma bênção, quando você for abençoado, compartilhe com alguém que você acredita que pode ser seu amigo. A expressão dessa pessoa não vai negar se ela é seu amigo de verdade ou se não. Quando eu fui abençoado, irmãos, com um carro, que o irmão Massava e a irmã Sônia abençoou a minha família com um carro. E uma pessoa, quando ficou sabendo que, se aí, pastor, como é que tá e tal, eu falei, mas tudo bem, graças a Deus, nós fomos abençoados com um veículo, a gente andava, irmão, de moto, ia para o Luiz Eduardo de moto, tomava chuva, era um sofrimento. Quando eu falei que a gente foi abençoado, ele olhou para mim e mudou de assunto, irmão, na hora. Eu pensei, esse não é meu amigo. E aí no mesmo dia eu encontrei uma outra pessoa. Quando o exemplo é bom, aí a gente fala o nome da pessoa. Quando o exemplo é ruim, a gente não critica os outros, né? Serve como lição para nós. Cheguei na oficina do irmão Wagner na época. O irmão Clodoaldo era sócio de Wagner. Aí quando ele chegou, ele já estava sabendo que eu tinha sido abençoado com aquele veículo. E aí, quando eu cheguei lá, eu fui lá resolver alguma coisa com o Wagner. E aí quando eu cheguei, ele disse, pastor, essa é a benção? Eu falei, é. Eles, que bênção, pastor, isso é só o começo, o senhor merece mais, Deus vai abençoar o senhor, Deus vai, irmão, e começou a profetizar a bênção na minha vida. E diga, esse camarada é diferente, ele quer o meu bem. Porque, irmão, se você não discernir isso, você pode viver com pessoas erradas à sua volta, achando que são seus amigos. Eu quero que nessa noite você aprenda a discernir e colocar cada pessoa no lugar certo. Você não deve rejeitar pessoas na sua vida, mas você precisa entender quem deve ter cada tipo de proximidade. Cada um precisa ter a proximidade de certa forma que merece. Um dos maiores desgastes emocionais, espirituais e familiares vem de expectativas erradas em relacionamentos errados. Cuidado para você não contar que alguém é muito seu amigo e de repente você se frustrar, porque coisa ruim é você acreditar em alguém e você precisar dela e no dia difícil você achar que pode contar com aquela pessoa e você se frustrar. A Bíblia não diz apenas com quem andar, mas como se relacionar. Jesus é o maior exemplo de alguém que amou a todos, mas se relacionou de forma organizada. Cada um tinha um nível de relacionamento com Jesus. Havia a multidão, eu já falei sobre isso aqui na igreja. Eu quero trazer hoje de um ponto de vista um pouco diferente.
havia a multidão, são relacionamentos mais amplos. Jesus sempre se dá às pessoas e ele vê a resposta das pessoas, e a partir daí ele vai ampliando, aprofundando esse relacionamento. Ou aí Jesus dá um freio e o tipo de relacionamento fica em cada etapa da vida, em cada nível adequado. Jesus se relacionava com a multidão e ele não ficava pensando quem merecia algo. Ele multiplicava os pães e peixes e dava a todo mundo. Ele pregava a palavra do Senhor, do seu Pai, e a palavra ia para todos. Jesus abria seu coração e curava as pessoas, não por merecimento delas, mas de certa forma, isso ia selecionando quem poderia se aproximar mais. Jesus se relaciona com a multidão, mas não se revela por completo a essa multidão. Então existem, irmãos, relações que são mais abertas, pessoas que trabalham com você, pessoas que você conhece nessa cidade, pessoas que não têm acesso à sua intimidade, aos seus problemas. Não conte seus problemas a todas as pessoas. Não se abra para a multidão, senão você será o maior alvo de fofoca dessa cidade. Podem ser pessoas que recebem você, mas quando você sai, depois de um desabafo, essa pessoa vai falar a seu respeito com as pessoas que ela encontrar. Pode até ser da igreja e dizer assim: vamos orar por fulano de tal ou por fulana de tal, porque ele isso, e você olha para a pessoa e está escorrendo um veneno no canto da boca. Pedido de oração da cobra. Precisamos discernir cada tipo de relacionamento. Nem todo mundo que convive com você tem participação no seu chamado, no propósito de Deus para a sua vida. Não exponha a sua vida, suas dores, suas decisões mais profundas à multidão. Ame a todos. Isso não significa confiar em todos. Ame. Esteja disposto e disponível de acordo com o nível de relacionamento que você tem. Qual é o erro comum que as pessoas cometem nessa fase? Buscar a aprovação da multidão. Então eu tenho que ser amigo de todo mundo. Quem é amigo de todo mundo vive em pecado, porque ele não tem nem coragem de deixar de pecar para contrariar o povo. Até pecar ele vai, para não se sentir fora do grupo. E qual é a sabedoria? Eu preciso servir a multidão sem depender dela. Jesus servia a multidão, mas a multidão não podia fazer nada por Jesus. A multidão não podia fazer algo por Jesus. Segundo tipo de relacionamento são os discípulos, mas não são os 12, um grupo maior. Haviam muitos discípulos, 12 ele nomeou entre eles, mas haviam muitos discípulos. São os relacionamentos da caminhada, pessoas que têm alguma coisa a ver com você, afinidade com a maneira de você pensar, pessoas que gostam de dialogar com você, pessoas que gostam de passar tempo contigo, pessoas que gostam talvez de ir para o futebol ou para a academia com você, pessoas que têm um pouco mais de proximidade, pessoas que você compartilha tarefas, são pessoas que caminham e pensam parecido com você. Pode ser pessoas que trabalham junto contigo, pessoas da tua igreja. Nesse grupo sim, há comunhão, mas não é uma intimidade total. É mais perto. Mais perto, mas nem tão perto. São pessoas que você permitiu ter um pouco mais de acesso a você.
são importantes, mas não substituem os vínculos mais profundos que você construiu. Com esse tipo de relacionamento, você precisa identificá-lo e você precisa ter alguns cuidados. Qual é o erro? Tratar colegas de missão como pessoas confidentes. Lembra daquela história dos 3 amigos que se juntaram para confessar pecado? Já contei aqui algumas vezes. Um confessa e diz: eu amo dinheiro. A Bíblia diz que não pode amar as coisas desse mundo, mas eu amo dinheiro. Eu quero trabalhar demais, dá vontade até de roubar. Os irmãos se assustaram. Misericórdia. Se você, fulano, o segundo disse assim: meu problema é mulher. Eu tenho dificuldade com isso. A minha cabeça vem pensamentos maldosos, ruins. Eu tenho um problema com isso. Aí o terceiro ficou olhando, ficaram assustados também. Chegou a hora do último confessar o seu pecado. Disse: não, gente, deixa para lá. Disse: não, nós só combinamos, cada um ia contar seus pecados, sua fraqueza. Aí o terceiro disse: não, deixa para lá, gente, deixa quieto isso, eu vou orar por vocês. Não, você vai contar. Ele só: meu problema é a maledicência. Vocês contaram aqui, eu estou doido para sair e contar para a igreja e para todo mundo da cidade. Então cuidado com o nível de relacionamento que você vive. E aí veio o arrependimento. Por que não colocamos ele para contar primeiro, né? Cuidado com os níveis de relacionamento que você tem. Com esse tipo de pessoas, você precisa se relacionar sem depender dessas pessoas emocionalmente. Isso é sabedoria. Cuidado com alguém que tem uma missão semelhante à sua e que você pode, pelas coisas em comum que há entre vocês, você começar a abrir a tua vida para essa pessoa. Cuidado com isso. O terceiro nível de relacionamento é aquelas pessoas que fizeram uma aliança com você, como os 12 apóstolos. Marcos 3, verso 14, fala desses que Jesus escolheu e os chamou. Olha o que o texto diz, irmão. Jesus escolheu 12 para estarem com Ele. Pessoas para estar perto, pessoas para se aproximar, pessoas com quem Ele podia, de certa forma, compartilhar o que Ele sentia. Compartilhar as mensagens do Evangelho mais profundas. É um nível de relacionamento mais profundo. E nós precisamos aprender com isso. Que tem maior acesso à sua vida. Já é pessoas que podem corrigir você. Pessoas que você já entendeu que ela quer o seu bem. E quando ela vem e te diz uma coisa, não é porque ela quer criticar você, é porque ela quer te ajudar a melhorar. Porque você sente que você tem uma aliança com essa pessoa. É um relacionamento que vai formar em você um caráter melhor. É alguém que vai te ajudar a crescer, não vai deixar você do mesmo jeito. Toda crítica que vier, não é uma crítica apenas para apontar os teus erros. É para dizer: olha, você pode melhorar. E eu sou teu amigo e eu quero que você melhore. Eu quero que você melhore. Esse é um outro nível de relacionamento. Pessoas que caminham conosco em fé. E há espaço para exortação e para crescimento. Há um espaço para a gente melhorar. A pessoa pode até não gostar na hora, mas depois ela vai pensar: fulano me disse isso, agora isso é para o meu bem. Eu vou reconhecer isso e eu vou considerar. Qual é um perigo nessa área? As pessoas que vivem isoladas e não têm aliança com alguém que possa ser um amigo mais próximo, que chame sua atenção. Porque é mais fácil deixar todo mundo sem armas. Porque se eu for para um relacionamento mais próximo desse, com o Vando, eu começo a baixar as minhas armas com o Vando, porque eu confio nele. E é mais seguro eu me isolar, é mais seguro, entre aspas, eu me isolar e decidir nesse nível não ter ninguém na minha vida. Porque aí ninguém vai saber dos meus defeitos, ninguém vai saber das minhas falhas, ninguém saberá das minhas fraquezas, ninguém vai saber onde é que estão os meus pontos fracos.
Isso é um perigo, porque eu não encontro ninguém que possa me ajudar a ser uma pessoa melhor. E a sabedoria nesse tipo de relacionamento é permitir que algumas pessoas se aproximem de você e tenham coragem de corrigir você em alguma coisa. Irmãos, meu pastor é um homem que eu admiro demais, meu pastor. Em algum momento, quando eu vi alguma coisa, irmãos, meu pai não é perfeito. Mas no momento que eu percebi algo que eu falei com ele, irmãos, eu me apaixonei por ele mais ainda. A humildade de dizer assim: sim, meu filho, eu preciso melhorar nisso, eu preciso mudar. É lógico que com todo o respeito e todo o temor. Mas é preciso ter um outro tipo de relacionamento, e que esse ainda não é o nível mais profundo. Existe um outro tipo de relacionamento, que é o relacionamento dos íntimos. Você vai ver alguns episódios na Bíblia, em Marcos capítulo 9, quando Jesus vai curar uma menina e ele não permite ninguém entrar naquele ambiente, a não ser os 3 amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus vai para o monte da transfiguração, ele leva esses 3, Pedro, Tiago e João. É um nível de relacionamento mais profundo, mais chegado, aonde você pode abrir seu coração, rasgar a sua alma para essas pessoas. Nem todos podem entrar no Getsemane da sua vida, na área de mais intimidade, de saber muito ao seu respeito. Porque se ela não for desse nível de relacionamento, algum dia que ela se decepcionar com você, ela pode pegar aquilo que ela sabe a seu respeito de fraqueza e jogar para te atacar. Cã, quando viu Noé nu na tenda, ele sai, e ao que tudo indica no texto, ele tirou sarro do seu pai, ele foi contar para os seus irmãos. Os seus irmãos pegaram uma capa e vieram, sem olhar para o pai, e cobriram o pai. Existe aquele que expõe, que divulga, e existe aquele que quer proteger. Porque falhas todos nós temos. Você pode olhar para alguém e achar que essa pessoa é linda, perfeita, mas todos temos falhas. Você pode olhar para o temperamento de alguém e se enganar, dizer: essa pessoa é boazinha, ela é tão boa. É porque ela pode ser o temperamento fleumático apenas, ou melancólico. É o jeito dela, é o temperamento dela. Mas todos nós temos a nossa falha, os nossos erros, nosso espinho na carne, nossas dificuldades. Por mais que busquemos a Deus e queiramos andar mais parecidos com Jesus, enquanto estivermos na terra, sempre haverá o que melhorar. E você precisa andar nessa rota de melhoramento a cada dia. O único que não muda é o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor não assombra nem variação, nem mudança, nada disso. Porque Deus não tem o que melhorar, Ele é perfeito. Agora nós temos o que mudar, o que melhorar. Então, você precisa olhar bem e identificar essas pessoas na sua vida. E são essas pessoas que você pode compartilhar suas dores, seus medos, suas fraquezas. No momento de crise, você sabe que essas pessoas você pode procurar. E você precisa ter esse tipo de amigo, não são muitos. Quantos amigos você tem? Não estou falando do Facebook não, os contatos do Facebook, 2.000, 3.000, não é isso. Os amigos de verdade que você tem nesse nível aqui, não são muitos. Dá para contar numa mão e sobra dedo. Não se engane achando que todo mundo é seu amigo. Tenha o seu coração, pureza no seu coração. Mas não seja inocente de acreditar que todo mundo quer o seu bem. Seja prudente, seja cauteloso. Poucos são os confiáveis e que são próximos
para que você compartilhe do seu coração. Organize isso na sua vida, identifique isso na sua vida, porque pode ter gente que você acha que é teu amigo, que está falando mal de você por aí. Nós aprendemos, irmão, isso aqui é uma faca de 2 gumes. Aprenda você a ser um amigo confiável. Não exponha nada que ninguém te contou. Você deve pensar dos 2 lados. Você precisa ser como você gostaria que todos fossem com você, mas você não pode ser inocente de acreditar que todos chegaram nesse nível que você está querendo entrar. Pense nisso. Cuide nisso. Não tem como organizar a sua vida se você não fizer uma triagem dos relacionamentos das pessoas que convivem com você. Cuidado com isso. Pense bem nisso. Pessoas que oram com você, que você sabe que se importa com você, que não usam a sua dor contra você. Pessoas que buscam apaziguar você com Deus e você com as outras pessoas. Quem vem falar mal de alguém para você e criticar alguém contando um mal que fizeram a seu respeito, nem sempre isso é sinal de amizade com você. Às vezes é alguém que gosta de falar mal mesmo e vem falar para ganhar ponto com você. Cuidado com isso. Pode ter gente que te fala das outras pessoas e que você fica achando que por isso você pode confiar, e causando inimizade entre você e outras pessoas. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, eu soube de uma situação, liguei para a pessoa, falei: fulano, você disse que é amigo de ciclano, mas essa informação que você levou não ajudou ele, não ajudou a outra pessoa que compartilhou. Você pensou no bem que você fez? Não foi bom para ninguém. Ele disse: é verdade, pastor, eu não tinha pensado por esse lado. Porque as pessoas que amam e são seus amigos próximos vão querer aproximar você de Deus, e vão querer trazer paz entre você e as outras pessoas. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmão, filho de Deus é pacificador, não é um que leva intriga. Observe os tipos de relacionamento. Um erro que as pessoas cometem nesse nível de relacionamento é dar intimidade cedo demais, sem ter provado esse relacionamento. Irmão, todo relacionamento tem suas dificuldades. Qual é o casal que tem aqui que nunca teve problema, que nunca teve nenhuma desavença, nunca nada? Quem foi? Quero ver. Não tem ninguém. Todo casal teve dificuldades. Eu quero saber quem é os irmãos aqui que são irmãos de sangue, tem irmão de sangue e nunca brigou, nunca fez nada contra o irmão. Dá o sinal. Se tu se desentendeu até com teu irmão, imagina os outros. Olhe para mim. Os relacionamentos, eles são testados. Todo relacionamento é testado. E você vai percebendo isso ao longo da vida. Sabedoria para você é não ter que sofrer primeiro para aprender isso. Todo relacionamento, toda aliança será testada. O que é ter sabedoria nesse nível? Intimidade é construída com o tempo e com fidelidade. Observe quem quer seu bem, quem faz o bem a você quando você não está, quem fala bem de você quando você não está e alguém te conta depois. Observe, espere um bom tempo. Eu conheci essa pessoa, eu abro meu coração para ela com toda a liberdade, porque tem 15 dias que eu conheci ela, ela nunca me frustrou. Cuidado com isso. Isso exige tempo, caminhada junto, para que você venha a experimentar isso. Agora, o último tipo de relacionamento que você precisa colocar em ordem é que tem gente, irmão, que é
como alguém já disse, fora da casinha, que você pode contar. Gente que não mede esforço para estar contigo no momento que você precisa. Porque na angústia, Provérbios diz que na angústia nasce o irmão. Na angústia você pode olhar para alguém e dizer: poxa, nesse momento difícil, fulana que chorou comigo, fulana que esteve comigo no Getsemane. Irmão, não foi à toa que quando Jesus estava na cruz, Jesus olha e ele viu João, e Maria estava perto, a mãe de Jesus. E Jesus, o pai de Jesus já tinha morrido, o pai terreno, o pai adotivo, né, José. Jesus era que era responsável por cuidar da sua mãe. Na cultura hebraica, o primogênito é que era responsável pela mãe e pela família na ausência do pai. E Jesus olha para Maria e diz aí: eis aí o teu filho, e aponta para João, e faz menção para João. E olha para João e diz: eis aí a tua mãe. E a Bíblia diz assim: a partir daquele dia, João a recebeu na sua casa. E João foi que cuidou de Maria durante o restante da sua vida. Por que Jesus confiou essa tarefa a João? Porque João era o que era mais íntimo de Jesus, era o que estava mais perto de Jesus. Semana passada eu estava assistindo aquela série The Chosen com as crianças em casa. Achei muito interessante aquele episódio que João está escrevendo. E ele está conversando com Maria. E ele fala, ele cita, né? Isso está na série, mas faz muito sentido. Ele diz assim que Jesus amava ele cita alguma coisa assim. Aí Maria dá um sorriso e diz assim: filho, ele amava todos vocês, mas você tem a necessidade de falar mais disso. Mas irmão, eu observo que João tinha a ousadia de encostar a cabeça no peito de Jesus. Tudo me leva a crer que João era o mais íntimo deles. Quando os 12, na verdade quando os 10 somem, Judas já tinha traído, os outros 10 desaparecem, Pedro nega 3 vezes Jesus, João ficou ali por perto o tempo todo. Observe isso nos evangelhos. João não teve coragem de chegar perto e encarar os soldados, mas ele fica o tempo inteiro por perto. Quando diz que Pedro, antes de negar Jesus a 3ª vez, ele estava ali em um ambiente, o outro discípulo, cita outro discípulo, aquele discípulo era João. Então teve um que foi até o fim com Jesus. Há relações que Deus permite serem únicas, sem competição na nossa vida. É lógico que durante a nossa vida houve fases que teve uma pessoa mais próxima, houve outra fase que teve outra pessoa mais próxima, mas o amigo de verdade, irmão, não é aquele que conversa todo dia pelo WhatsApp. É aquele que, se souber que você está numa situação difícil, precisando dele, ele larga tudo para te socorrer. Eu me lembro que um dia eu estava muito angustiado, e eu saí na rua caminhando, isso há uns 17, 18 anos atrás, antes de vir para a Roda Velha. Eu estava muito angustiado, e eu liguei para um amigo meu amigo, Leonardo. Quando ele atendeu, que eu falei, alô, a primeira palavra, eu falei: você está ocupado? Aí ele disse: estou em casa, eu recebi umas visitas aqui. Eu falei: não, beleza, depois a gente conversa. Irmãos, ele sentiu na minha voz que eu não estava bem. Aí ele disse: você está onde? Eu falei: estou em tal lugar. Ele disse: eu vou aí te encontrar. Eu falei: não, você está com visita em casa, fica aí. Ele disse: não, eu vou te encontrar agora. Sabe uma frase que de vez em quando ele me falava? Ele dizia: olha, você não está só. Você não está só. Eu aprendi essa frase. E quando eu sei que alguém está passando alguma coisa difícil, e eu me comprometo a orar por aquela pessoa, eu repito essa frase, que eu aprendi com meu amigo: você não está só. A gente conversa pouco.
Quando eu vejo algum vídeo interessante, a cada 6 meses, 1 ano, eu mando para ele alguma coisa falando sobre amizade, e ele manda uma mensagem de volta. Irmãos, nós somos amigos. Existe esse tipo de relacionamento mais próximo. Jesus amava a todos, mas João tinha uma proximidade especial. Essa proximidade, irmão, não é favoritismo. É uma confiança que foi amadurecida com o tempo. Jesus foi olhando para João e vendo a sua fidelidade, e foi permitindo um acesso mais profundo no seu coração. Deus pode levantar alguém com acesso maior à sua vida, e você precisa identificar isso, para você não dar acesso à pessoa errada. O Senhor pode colocar pessoas na tua vida, e o desafio que você tem é identificar essa pessoa. E os relacionamentos serão provados. Lembra do que eu disse a vocês? O relacionamento vai ser provado. Agora cuide com isso. Não se trata de excluir outras pessoas da sua vida, mas as pessoas precisam respeitar cada limite. E se alguém avança e não respeita o limite que você colocou, essa pessoa não merece o lugar de intimidade, de proximidade. Provérbios 4, 23, eu gosto desse texto. Ele diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Relacionamentos fora de ordem vão roubar a tua paz, vão te custar muito. Não vai roubar só o seu tempo, vai roubar a sua paz, porque cada relacionamento deve estar no lugar certo. Os relacionamentos no lugar certo, eles glorificam a Deus, e as pessoas são edificadas. Eu costumo orar dizendo isso: Senhor, quando eu ministrar, Senhor, que as pessoas sejam edificadas e que teu nome seja glorificado. E é assim que acontece nos bons relacionamentos. Cada relacionamento no lugar certo, as pessoas são edificadas e Deus é glorificado. Pense nisso. Jesus é o nosso modelo perfeito. Amor incondicional por todos, mas ele organizava quem podia adentrar mais na sua intimidade e na sua vida. Eu quero que você pense nisso, eu quero que você organize a sua vida nessa área, e eu quero te fazer algumas perguntas. Convidar o pessoal do louvor aqui, e quero que você se coloque de pé, para dar aquela sensação assim, já vai acabar. Quem na sua vida está ocupando um lugar que não deveria? Pastor, pensando aqui, ouvindo essa palavra, eu lembrei de algumas pessoas que eu não deveria. Provérbios 13, verso 20, fala que o companheiro do tolo vai cair no laço. Ande com o sábio e você será sábio. Irmão, olha para mim aqui. Tenha relacionamentos de propósito. Vou escandalizar você agora, depois eu explico. Tenha relacionamentos interesseiros. Como assim? Interesse de aproximar a pessoa mais de Deus. Interesse de levar a pessoa para o céu. Interesse de ser bênção na vida dessa pessoa com quem você se relaciona. Já teve gente que eu tive a oportunidade de conversar, é que eu ia falar e a pessoa, um converseiro sem futuro, sem... que não sei o que, expondo o desejo de viver no errado. Pensei, eu não posso perder esse tempo, meu tempo com esse homem. Esse homem não quer nada. Eu ia saindo de casa esses dias, encontrei uma pessoa que eu tinha conversado com ela, e ela tinha me pedido oração. E eu encontrei ela na frente da minha casa, quase em frente à minha casa. Aí eu sentei lá com ela. Como é que está, fulano? Pastor, me dá um abraço. Pronto, irmão, mudou minha agenda toda, aquele pedido.
pastor, me dá um abraço. Eu abracei aquele homem, quando eu abracei aquele homem, ele começou a chorar. E eu sentia ele soluçando no abraço. Aí eu pensei, pronto, agora minha agenda, o que eu tinha programado para essa manhã, está cancelado quase tudo agora. Chorou, sentou, e o sol na minha cabeça, e eu suando, eu fazia assim. Falei, fulano, já tomou café? Ele disse, ainda não. Eu falei, vamos tomar café comigo lá na igreja. Aí viemos aqui para a igreja, peguei um lanche para ele na cantina, sentou comigo no gabinete, aí eu liguei o ar-condicionado, botei, porque eu estava suando, a camisa estava colando nas costas. Irmãos, tem pessoas que Deus vai botar na nossa vida, porque Ele quer que a gente seja o socorro de Deus na vida dessa pessoa. Os relacionamentos errados podem te machucar, mas os relacionamentos corretos podem curar você. O relacionamento, cada um no lugar certo, traz cura sobre nós e sobre as pessoas que se relacionam conosco. Lembra de Davi? Davi tinha seus irmãos que tinham ciúmes dele. Davi tinha Saul que tinha inveja dele. Mas Davi tinha Jonatas, que a Bíblia diz que a alma dele se ligou, como se fosse uma alma só, irmão. Já pensou que nível de amizade tão profundo, de você sentir a dor do outro? O problema do outro se torna um problema seu. Nesse tipo de relacionamento, irmão, você deve se entregar, confiando em Deus sempre, sabendo que todo ser humano é falho, todo ser humano erra. Seja amigo dos outros e não espere a mesma coisa de volta. Espere das pessoas certas. Porque se tem uma pessoa na Bíblia que é verdadeira, se chama Jesus. E quando Judas chega e dá um beijo em Jesus, sabe o que Jesus diz? A que vieste, amigo? Irmão, Jesus não estava sendo falso. Jesus estava dizendo, Judas, eu sou teu amigo, mas eu sei que você não é meu amigo. Entende, irmão? Seja amigo dos outros, mas não espere que ninguém retribua o que você faz. Vá provando os relacionamentos. Vá analisando as coisas de acordo com o que você ouviu aqui. Se ficar em dúvida, pega depois a mensagem e ouve de novo. Porque se você colocar cada relacionamento no seu lugar, você será capaz de começar a organizar as outras coisas da sua vida. Porque senão você vai investir em relacionamento errado, senão você vai gastar tempo onde não deve, senão você vai confiar em quem não deve, você vai se machucar, você vai se ferir. Mas se você conseguir discernir os relacionamentos certos, você tanto será ministrado por Deus, quanto você será instrumento de cura para outros. A outra pergunta que eu quero te fazer: quem deveria estar mais perto que você manteve distante? Quem é que talvez merecia um pouco mais de confiança e de você se aproximar um pouco mais, para você ir averiguando se esse nível de relacionamento pode se aprofundar mais? Quais relacionamentos podem estar estragando a sua intimidade com Deus, afastando você de Deus? A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15. Cuidado, abra seus olhos, abra seus olhos, tenha cuidado. Senhor, ensina-nos a amar a Jesus,
Ensina-nos, Senhor, amarmos a Jesus como o nosso maior amor. Ensina-nos, Senhor, a discernirmos cada tipo de relacionamento em nossa vida, para que possamos, Senhor, nos entregar sem esperar nada em troca, sempre com o discernimento do Espírito Santo, compreendendo aonde cada pessoa que se aproxima de nós está. Aí, Senhor, nós poderemos nos entregar a todos, a cada um no seu nível. Poderemos amar a todos, servir a todos, mas podemos compartilhar a nossa visão e os nossos sonhos para alguns. Podemos abrir o nosso coração e compartilhar de qualquer dificuldade para outros. Ensina-nos, Senhor, a discernir cada tipo de relacionamento, para que possamos glorificar o Teu nome e colocar a nossa vida em ordem, organizando os nossos relacionamentos. Ajude-nos a entender isso e discernir isso, Senhor. Nós oramos, Pai. Espírito Santo, nos dê sabedoria e nos abençoe, para que possamos dar acesso à nossa vida apenas às pessoas que as alianças já foram provadas. Nós pedimos isso, Pai. Nós oramos no nome de Jesus.